Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos dar início ao nosso culto de louvor e adoração a Deus. Você que tem sua Bíblia, abre no livro de Provérbios, capítulo 4, versículo 7. Provérbios, capítulo 4, versículo 7. A palavra do Senhor diz assim: a sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria. Sim, com tudo que possuis, adquire o entendimento. A sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria. Sim, com tudo que possuis, adquire o entendimento. Nessa manhã, o Espírito Santo possa nos ensinar. Nós viemos aqui prestar culto e louvor ao nosso Deus, para aprender mais dele, para ter entendimento dele, para que as nossas vidas possam ser cheias do Teu Espírito e da graça de Deus. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai amado, louvado e agradecido seja o Teu santo nome, ó Deus. Nós te santificamos, ó Deus, nós te abençoamos, ó Deus, pedindo, ó Deus, que o Senhor fique conosco mais essa manhã, ó Deus. Nós nos reunimos aqui, ó Deus, para louvar e agradecer o Teu santo nome, ó Deus, para buscar mais de Ti, ó Deus, para ter entendimento da Tua palavra, ó Deus, para ter entendimento do livro da lei, ó Deus, aquele, ó Deus, que o Senhor deixou para nós, ó Deus, para que fosse o nosso guia nos nossos dias, ó Pai. Ó Senhor, dá-nos entendimento, Deus, dá-nos sabedoria, ó Pai. Abençoa as nossas vidas, ó Deus. Abençoa aqueles que estão no caminho por vir, ó Deus. Abençoa aqueles que não vão poder vir porque estão enfermos, ó Deus, ou por um motivo ou por outro, ó Pai. Que o Senhor esteja olhando por ele como o Senhor olha por nós que estamos aqui, ó Deus. Nós sabemos que muitos querem participar do culto de louvor e adoração ao Teu santo nome, ó Deus. Muitos querem estar aqui dando graças, ó Pai. Mas há algo que os impede, ó Deus. Ainda há algo que os segure, ó Pai. Que o Senhor esteja visitando essas vidas, ó Deus. Porque essa porta não está aberta à toa, ó Deus. Porque tem vidas que ainda virão aqui e serão salvas pelo amor do Teu santo nome, Pai. Ó Senhor, nós confiamos nisso, nós acreditamos nisso, ó Deus, nas Tuas promessas que são ricas e verdadeiras, ó Pai. Não há uma só promessa que o Senhor, ó Deus, não cumpriu até hoje, ó Deus. Mas que não se cumpriram, ó Deus, vão se cumprir ainda, ó Deus, porque o Senhor não é o Deus da mentira, mas é o Deus da verdade, ó Pai. Nós cremos em Ti, ó Deus, nós acreditamos na Tua palavra, Deus. Acreditamos nas Suas promessas, Deus, naquilo que o Senhor tem para cada um de nós, ó Pai. Nós vivemos, ó Deus, não por vista, Deus, mas pela fé, ó Deus, pela fé em Cristo Jesus, o Teu Filho, ó Deus, aquele que verteu o sangue santo na cruz, ó Deus, para que nós fôssemos salvos, ó Deus. Não para que nós não pecássemos, porque, não para que nós fôssemos salvos e não pecássemos, ó Deus, mas para que nós não pecássemos mais, porque nós somos salvos pelo sangue de Cristo, ó Pai. Abençoa-nos essa manhã, ó Deus. Fica conosco, fala conosco, ó Pai. Fala através dos Seus louvores, ó Deus. Fala através da Tua palavra, ó Deus. Nós queremos ouvir a Tua voz, ó Deus. Queremos ouvir, ó Deus. Queremos sentir o Teu poder, ó Deus. O toque do Teu Santo Espírito, ó Pai. Fala conosco nessa manhã mais uma vez, ó Pai. Ministra sobre a vida de cada um de nós, Deus. Sobre cada família que é representada, Deus. Ministra, Deus. Que esse culto que será gravado, Deus, Ele possa ministrar também na vida daqueles que verão depois, ó Pai. Que o Senhor possa falar, ó Deus, porque a Sua palavra, ó Deus, é a espada de dois gumes viva, ó Pai. Ela corta, ó Deus, ela despedaça o coração de pedra, Deus, e põe o coração de carne na Tua palavra, ó Pai. Nós acreditamos na Tua santa palavra, Deus, em tudo que o Senhor tem prometido para nós, ó Pai. O Senhor fique conosco nesta manhã, que a palavra do Senhor nos abençoe verdadeiramente, ó Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. 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 Pai Senhor Jesus, irmão. Amém. Vamos louvar ao nome do Pai. Amém.
Abra sua Bíblia no livro de Reis, segundo Reis. Segundo Reis, capítulo 22. Livro de Segundo Reis, capítulo 22, versículo 3. Amém? A palavra do Senhor diz assim: no ano 18 do seu reinado, Josias mandou que Safã, o escrivão, filho de Azalias e neto de Mesulã, fosse ao templo. Josias deu a seguinte ordem: vá falar com Ilquias, o grande sacerdote, e diga a ele que conte o dinheiro que os sacerdotes que tomam conta da entrada do templo têm recebido do povo. Ele que entregue esse dinheiro aos homens que estão encarregados dos consertos do templo. Eles devem pagar os carpinteiros, os construtores e os pedreiros, e comprar a madeira e as pedras para os consertos. Os homens que estão encarregados dos consertos são honestos em tudo, e por isso não é preciso pedir que eles prestem contas desse dinheiro. Safã deu ordem do rei a Ilquias, e este lhe contou o que havia achado no livro da lei no templo. E Ilquias lhe entregou o livro e ele leu. Versículo 9. Depois Safã voltou e contou ao rei o seguinte: os seus servidores pegaram o dinheiro que estava no templo e integraram os encarregados dos concertos. E Safã disse também tenho aqui comigo o livro que Ilquias me entregou. E leu o livro em voz alta para o rei. Quando ouviu o que o livro da lei dizia, o rei rasgou as suas roupas em sinal de tristeza. Então deu a Ilquias, o sacerdote, e a Acã, filho de Safã, e a Aquibor, filho de Micaías, e a Safã, o escrivão, e a Asaías, o servidor do rei, a seguinte ordem: vão consultar a Deus, o Senhor, por mim, e por todo o povo de Judá, a respeito dos ensinamentos deste livro. Deus está irado conosco, porque os nossos antepassados não fizeram o que este livro manda. Ilquias, Aicã, Abidom, Safã e Asaías foram falar com uma profetisa chamada Hulda, que morava no bairro Novo de Jerusalém. O marido dela, que se chamava Salum, filho de Tikva e neto de Arás, era o encarregado da rouparia do templo. Eles contaram a Hulda o que havia acontecido, e ela lhes disse que voltassem e dessem ao rei a seguinte mensagem: eu, o Senhor, o Deus de Israel, vou castigar a cidade de Jerusalém e todo o seu povo, como está escrito no livro que o rei deu. Eles me abandonaram, me têm oferecido sacrifícios a outros deuses, e assim me fizeram ficar irado por causa de todas as coisas que têm feito. A minha ira se acendeu contra Jerusalém e não vai se apagar. Eu, o Senhor, o Deus de Israel, digo isso a respeito do rei. Você ouviu o que está escrito no livro, e se arrependeu e se humilhou diante de mim, rasgando as suas roupas e chorando quando ouviu como ameacei castigar a cidade de Jerusalém e o seu povo. Eu vou fazer com que Jerusalém vire um lugar horrível de se ver, e o nome dessa cidade será usado para rogar pragas, mas eu ouvi a sua oração, e por isso só depois da sua morte é que vou castigar Jerusalém. Vou deixar que você morra em paz. Então os homens levaram ao rei a resposta da profetisa. Amém. Senhor, nosso Deus, nosso Pai amado, louvado e agradecido seja o teu santo nome, ó Deus, porque mais uma vez nós estamos aqui, ó Deus, para receber a tua palavra, para receber a tua mensagem, ó Pai. Fala conosco essa manhã, ó Deus, faz de novo, ó Pai. Faz de novo, derrama do seu Espírito, ó Deus, da sua sabedoria, ó Deus, daquilo que nós precisamos aprender, ó Deus, do conhecimento que nós precisamos adquirir, ó Deus, o conhecimento da palavra de Deus, ó Pai. Fala conosco nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Imagine você encontrar um
um baú de ouro no meio de um lixão. Foi isso que aconteceu lá no reino de Judá. Alguém jogou fora o que era mais valioso para a nação. A palavra de Deus estava abandonada no templo. O livro da lei naquela época é o que nós temos hoje, é conhecido pelos judeus como Pentateuco ou Torá. São 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Romano e Número, Gênesis, Êxodo, Levítico, Deuteronômio e Números. E esse livro estava abandonado. É um livro que foi escrito por Moisés, os 5 livros escritos por Moisés, que guiava o povo, que tinha a lei de Deus para o povo de Judá naquele tempo. E tamanha incredulidade e insensatez daquele povo, depois que Salomão morreu, o reino se dividiu em 2, o reino do norte e o reino do sul. E o reino do sul, o reino de Judá, ele ficou nas mãos de Jeroboão, que fez tudo ao contrário do que Davi e Salomão haviam feito. Jeroboão foi um péssimo rei. Ele destituiu os sacerdotes, ele colocou ídolos dentro do templo, ele edificou casas a outros deuses, a outros ídolos, e fez tudo aquilo que os seus pais não fizeram. E depois de Jeroboão veio Manassés e Amon, que foram piores ainda do que Jeroboão. Manassés chegou a sacrificar os seus próprios filhos a Baal, buscando poder, riqueza, sabedoria, coisas que este mundo oferece. Quando a verdadeira riqueza estava no livro da lei, estava no templo do Senhor. E depois de Amon, filho de Manassés, o último filho de Manassés que reinou, levantou-se Josias quando Amon morreu. Amon também foi um péssimo rei. Aí Josias foi levantado rei de Israel com 8 anos de idade. 8 anos de idade e um menino reinava sobre Judá. E ele procurou fazer tudo aquilo ao contrário que o seu pai, o seu avô e o seu bisavô fez. Ele mandou reedificar o templo, ele perseguiu os profetas de Baal, ele perseguiu os outros cultos pagãos que haviam dentro de Judá e exterminou esses cultos. E trouxe o povo de volta a adorar ao Senhor. E nessa reconstrução do templo, a Bíblia fala que ele começou a reinar com 8 anos e instituiu todas essas ordens e restituiu ao Senhor Deus como Deus de Israel novamente. E depois de 18 anos, quando ele tinha 26 anos, o profeta Ilquias, o sumo sacerdote Ilquias, achou na bagunça do templo, no meio de outros ídolos, de outros livros, o livro da lei do Senhor. Uma coisa sagrada para aquele povo, que era para ser sagrada, estava abandonada e julgada no meio de vários outros entulhos do templo. E durante essa reconstrução do templo, o sacerdote Ilquias achou o livro da lei. Esse relato você pode ler em 2 Crônicas 34, detalhes com mais detalhes. Onde o livro estava julgado, o que aconteceu. Mas Ilquias achou o livro da lei ali, e ele leu o livro, e viu que estava tudo errado. Que o povo estava andando todo errado, que tudo estava errado em Judá. E o rei Josias, mandando ali Safã, um de seus ajudadores ali no conselheiro, ir até lá para ver como é que estava, andava a reforma, para dar deu instruções ali, era para pegar o dinheiro que se arrecadava na porta do templo, para a reconstrução do templo, entregar direto na mão daqueles que estavam construindo, que eram homens honestos, e que eles não precisavam dar conta, porque eles sabiam da honestidade e boa deles. E ali Ilquias fala com Safã: Safã, eu achei o livro da lei que estava perdido dentro do templo. Lê ele, leva, mostre ao rei o livro da lei. E ali Safã pega aquele livro e leva para Josias.
e o lê na presença de Josias. Os 5 primeiros livros da Bíblia. Provavelmente ele não leu, a gente lendo o relato, acho que ele leu em 5 minutos, em 10 minutos, em 1 hora. Mas são 5 livros grandes. Provavelmente ele ficou dias ali lendo na presença do rei. E quando terminou aquela leitura, Josias rasgou as suas vestes e se debruçou na cara do pó, no chão, ajoelhado, porque ele viu que o tanto que o povo de Deus se afastou de Deus. A ponto de a peça principal, o livro da lei, aquilo que era para ser guardado, que era para ser examinado, que era para ser lido em praça pública, que era para ser lido pelo rei, pelo sacerdote, nos cultos a Deus, na adoração a Deus, ele estava jogado no canto. Ninguém se importava mais com aquilo. De tanto pecado, de tantas coisas ruins que os reis passados ensinaram ao povo, eles tinham largado Deus vivo e verdadeiro e tinham se esquecido dele. Se esquecido da lei do Senhor, se esquecido dos mandamentos perpétuos que Deus disse lá em Deuteronômio que havia dado para eles. E ali, Josias começou um trabalho de reestruturação do povo de Judá, de reestruturação do reino, de reestruturação da fé, de reestruturação do culto a Deus. Ele convocou todo o reino, toda Judá, para que se reunisse. E o livro foi lido na presença de todos ali. E ali o povo se arrependeu e se humilhou perante o Senhor, porque havia esquecido daquele Deus que tirou eles lá da terra do Egito, daquele Deus que fez abrir o mar vermelho, daquele Deus que ajudou na conquista de Canaã, que derrubou as muralhas intransponíveis de Jericó, que fez o povo marchar por cima do rio Jordão, aquele Deus que havia feito tantos milagres que os pais deles viram. O povo havia esquecido daquele Deus, o povo havia esquecido do livro da lei, da palavra do Senhor. E hoje, meus irmãos, hoje nós não estamos diferentes daquele povo. As pessoas têm esquecido da palavra de Deus, têm esquecido do que Deus fez por nós. Porque se nós estamos aqui hoje, é porque lá atrás o Senhor tirou aquele povo da terra do Egito. É porque o Senhor os fez vencer. É porque o Senhor caminhou com eles. É porque o Senhor levantou Elias. É porque o Senhor levantou outros profetas. É porque o Senhor vem falando com o seu povo até o nascimento de Jesus. E porque Jesus morreu na cruz por nós. E por isso nós estamos aqui. E nós não podemos ser ingratos a Deus como aquele povo foi. Que se esqueceu dos mandamentos, se esqueceu da lei do Senhor, se esqueceu da palavra viva e verdadeira de Deus. As pessoas hoje buscam salvação em tantas coisas, quando a salvação às vezes está na estante da sua casa aberta, no Salmo 23. A palavra de Deus diz: a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra. A fé só pode vir pela palavra de Deus. O Espírito Santo, ele contracena com o nosso coração, ele amolece o nosso coração de pedra, amolece o coração de pedra do homem para receber a palavra viva e verdadeira de Deus. O Espírito Santo toca na vida daquele que está perdido, daquele que está no mundo, mas a palavra de Deus é que dá sustento para a vida. Ela é a rocha, ela é aquilo que nós podemos nos alicerçar, ela é a promessa viva e verdadeira de Cristo. Ela é o verdadeiro Cristo ali, escrito como verbo divino. Essa é a base do cristão, a palavra de Deus. A decadência era tanta no povo de Judá, que eles se esqueceram daquele que tirou eles da terra do Egito, dos milagres que Deus fez. Um grande pregador de algum tempo passado, Spurgeon, dizia que a Bíblia não é um livro qualquer, ela é o sopro de Deus, e quando a negligenciamos, estamos rejeitando a voz dele.
2 Timóteo 3,16 diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça daqueles que servem a Deus. A palavra de Deus é muito mais do que nós precisamos. É muito mais, ela é viva e verdadeira. Ela é uma espada de dois gumes. Ela corta a carne no nosso coração e faz ele sangrar para que nós possamos ter vida de novo. Essa é a palavra de Deus. Amon e Manassés foram reis extremamente ruins. Em 2 Crônicas 33:6 diz que Manassés queimou seus filhos em sacrifício no vale de Ben-Hinom, praticou feitiçaria, adivinhação, magia e recorreu a média em espíritos. Fez o que o Senhor reprovava perante ele. O templo que deveria ser santo virou um depósito de ídolos e até um antro de prostituição. Mas, quando Josias, com 8 anos, se levantou como rei de Judá, ele derrubou a casa dos prostíbulos cultuais que ficavam no templo do Senhor, onde as mulheres teciam vestes para Será. Ele matou os profetas de Baal e entregou um templo novo à nação de Judá. E durante todo esse processo, o livro da lei estava perdido e foi achado. Amém. Hoje não é diferente, meu irmão. Quantas pessoas têm a Bíblia em casa, mas sequer pegam nela? A página do Salmo 23, Salmo 91 está até amarela de tanto que fica aberto na mesma posição. A palavra diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra. E a palavra também diz que Deus não habita mais em templo construído por mãos humanas. Deus não habita aqui nessa loja, nesse imóvel, mas Ele habita em mim, em você, que não foi construído por mãos humanas. Eu quero te perguntar nessa manhã: a palavra de Deus está onde dentro de você? Oh, glória a Deus! Aonde está a palavra de Deus, o livro da lei? Aquilo que o nosso amado sempre fala, o manual. Aonde ele está dentro de você? Porque o Senhor disse em Jeremias 31 que haveria um tempo em que Ele não escolheria o povo pelo livro, porque Ele escreveria as suas leis nas suas mentes e corações. Ele não escolheria o povo pelo culto, por aquela designação que Deus havia dado para eles seguirem, mas escolheria o povo pelo que Ele tinha guardado no coração. A palavra de Deus viva e eficaz, escrita com o dedo de Deus nos nossos corações. Aonde está o livro da lei dentro das nossas vidas? Ele está em primeiro lugar. Nós passamos tempo, nós perdemos tempo com trabalho, com reuniões sociais, com viagens, com redes sociais. Perdemos tempo passando. E a nossa vida, onde está a palavra de Deus na nossa vida? Onde está o Evangelho da verdade? As pessoas dizem: eu gosto do ator tal, eu gosto do fulano de tal. Você conhece a vida dele? Não, eu vi o filme dele, eu gostei da atuação. Mas como é que você vai gostar de uma pessoa se você não a conhece? Como nós podemos dizer que amamos a Deus se nós não o conhecemos? Como nós podemos dizer Jesus é o meu Rei, Jesus é o meu Salvador, se eu não li ainda o que Jesus falou, as promessas que Jesus deixou para mim, os desígnios que Ele deixou? E aí nós caímos num outro grande problema, porque se a palavra diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra, se nós não lemos a palavra, se nós não estudamos a palavra, se a palavra está largada como lá no reino de Judá, dentro do templo, julgada no lado lá, no meio de entulhos, como nós vamos ter fé em Deus?
As pessoas dizem: hoje não há mais milagres. Os milagres estão escassos porque faltam homens de Deus. Mas isso não é verdade, porque não faltam homens de Deus, falta fé para acontecer milagres. Glória a Deus. O que Jesus falava quando a pessoa, quando ele curava uma pessoa, você pode ler os evangelhos lá, e na maioria dos relatos Jesus falava o quê? Qual era o símbolo da cura? Qual era o símbolo da libertação? Vai, a tua fé te salvou. Amém. Você quer ser curado? Vai, a tua fé te libertou. Há menos 2 relatos na Bíblia em que Jesus não fala isso. Quando ele cura uma pessoa. Um em Marcos 2, quando aqueles 4 amigos tiram o telhado, descem com um homem paralítico numa cama pelo telhado, no meio, porque a casa estava cheia, todos queriam ver Jesus, todos queriam ouvir as palavras de Jesus, e aqueles homens sobem assim da casa, tiram o telhado e descem com a cama do paralítico ali para ele ser curado. E Jesus fala: a fé dos seus amigos te curaram. Quando tiver fé na terra, vai haver milagres. O segundo relato é o pai daquele endemoniado, daquele menino que vivia caindo no fogo e na água. E Jesus chegou ali, e aquele pai chegou ali e levou o menino dos discípulos para ser curado. Os discípulos não puderam curá-lo. Então ele fala para Jesus: ô mestre, sei que tu és mestre, se podes fazer alguma coisa. E Jesus diz para ele: alto lá. Você tem fé para que eu possa fazer? E aquele homem, na sua humildade, diz: eu tenho fé, Senhor, me ajuda na minha incredulidade. E Jesus expulsou ali aquele demônio e libertou aquele menino. O que faz os milagres acontecerem na nossa vida é a fé. O milagre, Deus nunca fez milagre do nada. Ele sempre usou alguma coisa que as pessoas tinham. O que você tem aí, viúva? Eu tenho uma botija de azeite. E Elias, usada por Deus, multiplicou aquele azeite para que ela pudesse pagar a sua dívida e recuperar o seu filho. Nós temos que alimentar essa multidão, Jesus. O que tem aí? Tem um menino com 5 pães e 2 peixinhos. Então traz que eu vou multiplicar. As pessoas procuram: eu estou cheio de dívidas, eu preciso pagar as minhas dívidas. Jesus, me ajuda. Mas ela quer que dinheiro caia no chão. Ela quer acordar de manhã com 2 milhões de reais embaixo da sua cama. Yes. O que você tem? Eu tenho o meu trabalho, Senhor. Eu sou diarista. Deus vai te dar mais serviço. Deus vai fazer você pagar. Deus vai conseguir um acordo justo para você pagar a sua dívida. Eu tenho uma doença que não cura. Deus pergunta: o que você tem? Eu tenho a fé, Senhor, que o Senhor um dia vai me curar, que o Senhor pode me curar. Agora quem fala: eu não tenho nada, Senhor, ele vai falar: então não tem milagre. Porque eu não tenho como eu fazer se você não quiser. E se nós não temos fé, porque nós estudamos a palavra de Deus, porque nós buscamos o conhecimento e a sabedoria em Cristo. A palavra de Deus fala daquilo que Jesus falou, fala daquilo que Jesus tinha a oferecer para o homem, que era a salvação. Não a salvação deste mundo, não governos, não dinheiro, não casa, não mansões, mas a salvação celestial. E aquele que não medita, que não estuda, que não vive da palavra de Deus, ele não pode viver na vida eterna com Deus, porque ele não conhece esse Deus que ele serve, que ele diz que serve. A fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra. Mas o mesmo Jesus disse: porventura, o Filho do Homem achará fé quando voltar a este mundo? E a falta de milagre, a falta de fé, é um sinal do fim do mundo, é um sinal da volta de Jesus no fim dos tempos. Por isso nós vemos hoje tanta incredulidade com o nome de Jesus. Eu ouvi um relato do pastor certa vez, que foi pregar em Angra dos Reis, e lá ele pregando, Deus usou ele, e uma moça paralítica que estava ali naquele culto ali, levantou e começou a andar.
na oração que ele fez. E o pastor chamou ele, falando com ele: pastor, ela está andando. Pastor, ela está andando. O que é, irmão? Está andando e daí abrindo as pernas, ué. Mas ela é paralítica, estava na cadeira de roda. Ele disse que ele mesmo quase sentou na cadeira de roda na hora que ele viu. E ele falou que todo mês ele ligava lá: pastor, a moça está andando ainda? Ela não voltou para a cadeira de roda, ela está andando ainda? Ele falou assim: não está, pastor, está até participando de corrida rústica. Aquele homem era o homem de Deus, ele pregava a palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela não volta vazia, seja quem for que estiver falando. Mas aquela mulher teve fé para aceitar aquilo que aquele homem falava, porque Deus falava na boca dele. E aquela mulher, pela graça de Deus, pela misericórdia do Senhor e para a glória dele, houve um milagre naquela igreja. Aquela mulher levantou da cadeira de roda e andou, e está andando até hoje. Não por causa da fé daquele homem, porque ele mesmo não acreditou, ele mesmo disse que falava: Senhor, o que o Senhor fez comigo? Eu não tenho fé para poder fazer um milagre desse. Mas a fé daquela mulher salvou ela, a fé daquela mulher curou, porque ela acreditou na palavra. E se nós não temos fé, estamos chegando no final, e Jesus está voltando, é porque nós examinamos a palavra de Deus e não temos conhecimento suficiente para saber que Deus vai fazer muito mais por nós do que tem feito. Deus pode abundar não só o nosso coração, mas a nossa vida muito mais do que Ele tem feito. Porque Ele é o soberano e Ele é Senhor. João 5,39 diz assim: vocês estudam as Escrituras porque pensam que nelas você tem a vida eterna. E as Escrituras é que testemunham a meu respeito. Eu estou nas Escrituras. É o próprio Jesus falando. Você quer encontrar com Jesus? Leia a tua Bíblia. Não espere que Ele vai aparecer com você na sua frente, mas Ele aparece com você através das palavras dEle. É Deus. Ele fala ao seu coração, o Espírito Santo toca na nossa mente e no nosso coração e muda o nosso coração de amor. Hoje nós vemos as pessoas, a parábola da figueira é muito interessante. Porque Jesus passando ali, ele viu aquela figueira e a palavra disse que a figueira era bonita, cheia de folhas, mas não tinha fruto. E Jesus ali amaldiçoou aquela figueira, porque ela não tinha fruto. Essa palavra tem um sentido profético, porque a figueira na Bíblia representa Israel. Mas, no sentido prático, Jesus ali estava dando uma lição aos apóstolos. Era a palavra, o ensino de Jesus didático. Ele estava mostrando o que acontece com aquele que só tem folhas. E o que irritou Jesus não é porque a figueira não tinha fruto, é porque ela tinha muitas folhas, ela era bonita, mas não apresentava nada. Quantas vezes as pessoas são assim, cheias de folhas, bonita, vistosa? Eu conheço gente que canta bem, canta tão bem, louva tão bem ao Senhor. Canta, mas canta muito. Canta na igreja, canta em locais públicos. Canta as irmãs da igreja, canta tudo. Porque ela só tem folhas. Ela canta, ela tem uma voz bonita, ela toca bem, mas só tem folha. Não tem fruto. Porque fruto é difícil de ter. Porque fruto mexe com a nossa vaidade. Porque para dar fruto você tem que deixar as coisas que você gosta. Você tem que abdicar das coisas deste mundo, das coisas que satisfazem a sua carne. Você tem que deixar. E além de depois de dar o fruto, você não come dele. É outro que come. Ou então ele morre para virar uma semente, para dar outra árvore, para dar outro fruto. E a palavra de Deus diz: pelos frutos vocês os conhecerão. Quantas e quantas pessoas estão na igreja? São folhas, estão cheias de folhas. Arbustos, árvores frondosas, mas só com folhas.
não tem fruto, porque não tem fé, porque não medita na palavra, porque não busca a palavra. Ah, mas eu ouço muitas pregações, eu canto muitos louvores. Amém, irmão, isso é bom. Mas o melhor é você ler e identificar o que Deus quer. Aleluia! Deus quer que você procure e encontre Ele aqui. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. É isso que Deus quer de você. Não fica só na dependência dos outros. Movimenta a sua fé. A fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra. É pela palavra que a sua fé vai ser aumentada. É pela palavra que você pode ter a fé do tamanho do grão de mostarda, que pode fazer esse monte sair daqui se não se arrumar. É pela palavra. É por aquilo que Jesus nos ensinou. É pelos mandamentos que Deus deixou para nós. É pelas histórias, pelas categorias de crentes que Deus deixou para nós, de homens e mulheres que serviram ao Senhor, que falharam, mas serviram ao Senhor. Todos nós somos pecadores, todos nós pecamos. Não foi Deus que fez Abraão mentir, não foi Deus que fez Davi adulterar, não foi Deus, mas Ele não desceu do céu também para poder corrigi-los. Ele só falou com eles, Ele só disse para eles: você está errado, o que você fez errado. Isso serve de exemplo para nós, mas como nós vamos ter esses exemplos se nós não procuramos na palavra de Deus aquilo que Deus tem para nós, aquilo que Deus quer nos ensinar ou quer nos mostrar? Segundo Reis, o texto que nós lemos, 22:11, diz assim: quando o rei ouviu a palavra do livro da lei, rasgou as suas vestes. Josias, ele entendeu que o julgamento viria porque o povo abandonara a palavra de Deus. Deuteronômio 28:15, o que a profetisa Isaías disse para aqueles homens que foram interpelar a favor do rei Josias: se vocês não obedecerem ao Senhor seu Deus, todas essas maldições virão sobre vocês e os atingirão. Hoje muitos ouvem os irmãos, mas não se arrependem. Quando você falava de pecado antigamente na igreja, as pessoas abaixavam a cabeça e elas procuravam se arrepender e mudar o seu comportamento. Hoje você fala de pecado e as pessoas querem sair da igreja, porque elas não querem ser confrontadas com aquilo que acaba com a vida delas, porque aquilo satisfaz a carne da pessoa. Mas é isso que o livro da lei fez com aqueles homens. Quando Asa leu o livro da lei perante o rei, ele rasgou suas vestes porque ele viu que está tudo errado. Eu estou procurando consertar, mas ainda está errado. Tem que mudar isso tudo. E pediu misericórdia ao Senhor. E o mais interessante é que, há 6 capítulos antes, o profeta Miqueias fez uma profecia. E que se levantaria um homem na casa de Salomão, o rei que se chamaria Josias, e que traria um conserto temporário. Glória a Deus! Um reino com Deus. E isso se cumpriu depois, anos depois de Salomão morrer e 3 reis passarem. O reino de Judá se consertou com o Senhor, porque foi encontrado no livro da lei, porque se espelhou na palavra de Deus, porque leu a palavra e viu que estava errado e precisava mudar. E durante todo o reinado de Josias, e até hoje lá em Israel, ele é considerado um dos maiores reis que Israel já teve. Um menino de 8 anos que resolveu mudar as coisas que estavam erradas. E ali estando, perante a mudança dele, o Senhor falou através da profetisa: eu não vou ter com Israel agora, eu vou abençoá-la por causa de Josias, porque ele se humilhou, porque ele reconheceu o seu erro. Mas quando ele morrer, tudo vai voltar ao normal, tudo vai voltar ao que era antes. E assim aconteceu.
Quando Josias morreu, Jeconias assumiu o trono. E depois o filho dele foi aonde eles apostataram de novo da fé. Nabucodonosor trouxe Nabucodonosor a Babilônia e levou Israel como cativo durante 70 anos. Mas enquanto Josias viveu, a promessa de Deus se cumpriu. Ele disse que enquanto Josias vivesse, o povo seria abençoado, e foi. Essa manhã eu quero dizer para você que se você se arrepender dos seus pecados verdadeiramente, se você rasgar o seu coração como Josias e falar para Deus: Senhor, eu quero viver a tua bênção, eu quero consertar os meus erros, eu quero consertar a minha vida, eu quero ser um servo fiel a ti. O Senhor tem uma promessa para você enquanto você viver nessa terra. O Senhor tem uma promessa de te guardar, de te livrar, de abençoar os seus rebanhos, de abençoar a sua família, de abençoar aquilo que você tocar, de trazer esperança de novo aonde você pôr a planta dos seus pés. Essa é a promessa de Deus para todo aquele que medita na sua palavra, que busca, que tem entendimento do que Deus pode fazer por ele. Deus tem promessa para cada um de nós, como ele fez para Josias. Deus tem uma promessa de vida em abundância. Mas é preciso largar o pecado, porque você é salvo. Você não pode mais pecar. Não. Você não peca porque você é salvo. Porque a graça de Deus abundou na sua vida e você não precisa mais cometer pecados, porque o amor de Cristo te satisfaz. E quando a graça de Deus entra nas nossas vidas, trazendo para o dia de hoje, você encontra aquilo que falta na tua vida. Oh, glória a Deus! Você precisa ter um encontro verdadeiro e genuíno com Deus. Você precisa ter um encontro com Jesus verdadeiro. Entender que Ele é tudo. Que tudo é para Ele, por Ele e para a glória dEle. A nossa vida não significa nada sem Jesus. Nós não podemos ter muitas coisas, nós podemos passar o tempo com muitas coisas, mas nós só encontramos o verdadeiro tempo, a verdadeira vida, quando encontramos Jesus verdadeiramente na nossa vida. Quando o Senhor preenche o nosso coração e nós estamos alegres, no muito e no pouco, tudo posso naquele que me fortalece. Não é que eu posso conseguir fazer tudo, mas é que eu posso suportar tudo naquele que me fortalece. Aleluia! Na tristeza, na fraqueza, na pobreza, com fome, com sobras, com banquetes. Em tudo Deus me satisfaz, em tudo eu fico satisfeito, porque Jesus está ao meu lado. Porque o Senhor está comigo, me mostrando o caminho que devo seguir, o que devo fazer. Jesus está guiando minha vida, Ele está protegendo os meus filhos, Ele está protegendo o meu trabalho, Ele está me dando mudança de trabalho. Quantas vezes nós ficamos: eu preciso arrumar um trabalho melhor, eu preciso ter uma vida melhor, eu preciso ter mais. E às vezes nós buscamos naquilo que não é o que é para nós. Como se tem um exemplo aqui da diarista. O que eu faço? Eu conservo o ar-condicionado. Então eu vou ser bom naquilo que eu faço, porque eu vou ganhar mais se eu for bom. Eu não preciso entrar na faculdade de medicina para poder ser médico, para ganhar mais dinheiro. Eu preciso ter Jesus comigo. Aleluia! Para ganhar vai me satisfazer. E Ele vai me dar até mais do que eu mereço, do que eu tenho. Glória a Deus! É verdade. É Deus que satisfaz a nossa vida, é Jesus Cristo. Não é as coisas que temos. As coisas que temos é porque temos Jesus. Porque sem Ele nada seria possível. Sem o sacrifício na cruz nada seria possível. Nós nem estaríamos aqui hoje, o diabo já tinha destruído isso tudo, meu irmão. Mas foi pelo aquele sangue na cruz, foi por aquele sangue vertido que nós estamos aqui hoje, cheios do poder de Deus, cheios do Espírito Santo. O avivamento começa quando nós caímos de joelho e abrimos a Bíblia, a palavra de Deus.
não é quando falamos línguas estranhas, não é quando ouvimos profecias na igreja, mas é quando nós reconhecemos que precisamos do conhecimento da palavra de Deus para as nossas vidas, porque nela há salvação. Salmo 51:17 diz assim: coração quebrantado e contrito, o Deus não desprezará. Se o nosso coração é quebrantado, se o nosso coração ele se humilha perante o Senhor todos os dias, Deus não despreza isso, porque Ele reconhece a nossa humildade, Ele reconhece que nós estamos reconhecendo que precisamos dEle. Quais ídolos estão em seu templo hoje? Aonde está a palavra, o livro da lei, dentro do seu templo, meu irmão? Redes sociais, vícios, orgulho. Qual é o seu ídolo? Não se engane. O coração do ser humano, depois do pecado, é uma fábrica de ídolos. E quando nós não colocamos Deus em primeiro lugar, nós vamos procurar outro para adorar. Eu não estou falando aqui de imagens de escultura somente, como era no passado. Eu não estou falando de sacrifício humano, mas eu estou falando de passar a maior parte do seu tempo no celular. O nosso irmão Flávio disse aqui, o nosso diácono Flávio disse na sexta-feira. É passar a nossa maior parte do seu tempo satisfazendo com os vícios que nós temos. É passar a maior parte do tempo nos orgulhando de sermos, porque estudamos, ou porque conseguimos, ou porque temos dinheiro, ou porque temos uma casa bonita, ou porque temos um carro bom. Ou orgulhados de sermos melhor do que os outros, coisa que não somos. Isso tudo é um ídolo que nos afasta de Deus. O nosso coração é mestre em construir ídolos. O nosso coração é mestre em querer tirar Jesus voltar. Porque somos pecadores e a nossa carne fala alto. Mas quando estamos cheios do Espírito, quando estamos alicerçados na rocha de Jesus e lendo a palavra com fé, não há lugar para isso, porque o nosso Espírito sobressai sobre a nossa carne. E o nosso Espírito é a parte de Deus em nossa vida, é a centelha divina em nós. E quando nós alimentamos o nosso Espírito, essa centelha, essa fagulha, ela vira uma fogueira. Glória a Deus! E de repente ela vira um incêndio. E Deus opera grandemente na nossa vida. E nós vamos recebendo, sendo abençoados e abençoando e propagando aquele fogo por todo lugar onde nós passamos. A verdadeira prova da vida cristã está na mudança de vida, e não nos bens que adquirimos. Mais vale a pena você ser uma pessoa que vale a pena ser conhecida do que ser uma pessoa conhecida. As pessoas ficam tão deslumbradas com as pessoas conhecidas, as pessoas famosas, Luciano Huck, Elon Musk. Será que vale a pena você conhecer essas pessoas? Jesus era conhecido por aquilo que ele falava. Jesus era conhecido por amor que ele transbordava, pelas curas que ele fazia, mediante a fé das pessoas. Ele não era conhecido porque ele aparecia na televisão, porque ele tinha um programa de auditório, porque ele construiu um carro de energia solar. Ele era conhecido e chamava a atenção porque um homem simples que falava a verdade e cortava os corações das pessoas. João Batista era conhecido porque ele tinha uma só palavra: arrependam-se, porque é chegado o reino dos céus. Mudem suas vidas, batizem-se, mudem o seu pensamento, porque o reino do céu é chegado a vós. Por isso vale a pena conhecer as pessoas, porque ela tem uma palavra boa, ela tem aquilo que a sua alma precisa, aquilo que o seu espírito precisa para amadurecer. Mateus 6,33, Jesus diz assim:
Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a tua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. O cristão deve estar familiarizado com a palavra, que ao ouvir um erro, seu espírito se revolte dentro dele. É verdade. Isso é heresia. Jesus não falou isso, Jesus não viveu assim. Mas como é que você vai saber o que é certo e errado se você não examina as Escrituras? Paulo falava dos bereanos. Tudo que Paulo falava dos bereanos ia lá e... Deixa eu dar uma olhada aqui, Paulo. Ia lá e conferia na Bíblia. É isso mesmo que você está falando, é verdade. E eu estou falando aqui hoje, eu não sou Paulo, mas você tem que chegar e conferir os textos que eu falei aqui, isso é isso mesmo. É verdade. Se o que eu estou falando é da parte de Deus ou se não é. E se você já tem uma intimidade com a palavra, você vai saber que é. E se eu falar alguma coisa errada, você vai falar assim, isso aí não está na Bíblia não, isso aí não está... Não foi Deus que falou isso não, né? Mas como é que nós vamos saber se nós não conhecemos a palavra de Deus? Pior ainda, como é que nós vamos ter fé para ser salvo? Como é que nós vamos ter fé para ser curado? Como é que nós vamos ter fé se nós não lemos a palavra? Se nós não ouvimos a palavra de Deus? Se nós não meditamos e não buscamos na palavra de Deus? Você tem tempo para Netflix, para futebol, mas não para a Bíblia. Você decora a letra das músicas que tocam no rádio, lá você sabe de cor, mas não lembra de 2 versículos. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Salmo 119:11. Você sabe o preço do seu celular, do seu carro, do seu tênis, mas você não sabe o verdadeiro valor do Salmo 23. Mateus 16:26 diz assim: pois o que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que você pensa sobre Deus é a coisa mais importante em sua vida. E como você vai pensar sobre Deus, como você vai conhecer Deus se você não lê a palavra de Deus, se você não examina as Escrituras? Você confiaria em um médico que nunca estudou? Como é que você vai confiar na sua fé se você não lê a Bíblia? Você não tem a palavra de Deus enraizada no seu coração? Você é um médico que nunca estudou, meu irmão. Eu sou um médico que nunca estudou se eu não ler a palavra de Deus. Como é que eu posso operar milagres não só na vida dos outros, mas na minha vida, se eu não conheço a medicina de Cristo? Se eu não conheço como Deus opera, se eu não conheço o Deus que eu sirvo, que eu digo que eu sirvo. Josias não só leu a palavra, mas obedeceu. O rei fez uma aliança perante o Senhor, comprometendo-se a seguir o Senhor e a obedecer aos seus mandamentos e aos seus testemunhos e aos seus decretos de todo o coração, de toda a sua alma. Nessa manhã eu pergunto para você: e você? Você já fez, já renovou sua aliança com Deus? Você promete a Deus obedecer os seus mandamentos, seguir os seus estatutos, seguir aquilo que Jesus ensinou, ter Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? Então tem que ter mudança de vida, tem que ter mudança de pensamento, tem que ter mudança de atitude. É Deus, aleluia. Tem que nascer de novo. E nada disso é possível se você não examinar as Escrituras. Leia a Bíblia com prioridade. Mateus 4,4 diz assim: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Pratique o que você lê. Tiago 1,22 diz assim: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. E compartilhe com outros. Romanos 10,7 diz assim: consequentemente a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Jesus Cristo.
Como você pode ser um cristão verdadeiro se você não examina as Escrituras? Como você pode dizer que tem fé em Deus se você não lê a palavra, se pela palavra que vem a fé verdadeira? Nós ouvimos as pessoas falarem, mas fulano ele não tem religião, ele não tem igreja, mas ele tem fé em Deus. Será que tem mesmo? Muitas vezes nós que estamos aqui, que ouvimos a palavra, que buscamos, nos falta fé. Nós temos uma dor de cabeça, a primeira coisa que nós procuramos é uma antibiótico para tomar. Não, meu irmão, você tem que orar e pedir a Deus, velho. Se ele curou um paralítico pela fé, ele não pode curar uma dor de cabeça? Oh, glória, aleluia! Senão nós ficamos nem aquela mulher com fluxo de sangue, 12 anos, gastou tudo que tinha. A última coisa que ela foi procurar, o último recurso, Jesus Cristo. O primeiro recurso nosso tem que ser Jesus Cristo. Mas isso só acontece com aquele que tem fé. Que tem fé para clamar o nome de Jesus. Aleluia! Começar de joelho e falar: Senhor, eu não aguento, Senhor, eu preciso. Senhor, fala comigo, muda a minha vida, transforma a minha vida, Senhor. Deus só tem fé para agir com aquele que tem alguma coisa no seu coração. Salmo 119, 105 diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e a tua palavra e luz para os meus caminhos. E em Lucas 18, 8, aquilo que eu já falei: eu afirmo a vocês que ele julgará a favor do seu povo e fará isso bem depressa. Mas quando o Filho do Homem vier, será que vai encontrar fé na terra? Será que Jesus, quando vier, vai encontrar fé na terra? Sim, meu irmão, ele vai encontrar. Isso foi um adendo que Jesus disse na parábola do juiz justo. Mas ele vai encontrar fé na terra. Porque se eu e você estivermos aqui, ele vai encontrar fé no nosso coração. Porque se mesmo nós não estivermos e nós ensinarmos aos nossos filhos o caminho, ele vai encontrar fé na terra, porque os nossos filhos estarão. E isso vai passando de pai para filho, de mãe para filha. Porque se ele vier depois dos nossos filhos, ele ainda encontrará fé no coração dos nossos netos. Porque eu e você resolvemos hoje fazer uma mudança e fazer uma aliança perpétua como Josias fez. Glória a Deus! E Deus abençoará a nossa casa, os nossos filhos, os nossos netos, os bisnetos, os tataranetos e todos os outros netos que vierem por diante. Porque cada um deles vai ouvir passando aquilo que nós aprendemos. Talvez nós não aprendemos com nossos pais, mas nós estamos aprendendo agora. Jesus Cristo salva, Jesus Cristo é o caminho. Amém. Jesus Cristo é a verdade, Jesus Cristo é a vida. Amém. Jesus Cristo transformou a vida do meu avô, Jesus Cristo transformou a vida do meu tataravô, Jesus Cristo transformou a vida do meu pai. É isso que as nossas gerações posteriores vão dizer. Eu me lembro quando eu estava com meu avô e ele falou de Jesus para mim, e a minha vida mudou e as coisas mudaram na minha vida. Eu leio a Bíblia até hoje porque o meu avô sempre falou para mim ler e ele me instruiu no caminho. No mundo árabe lá, a religião do turbante lá, por que eles matam? Por que eles entregam a sua vida? Porque alguém ensinou para ele desde pequenininho que morrer em causa da religião deles é bom. Isso que nós temos feito com os nossos filhos, nós temos ensinado o caminho, ensinados a ele que ler a palavra é bom, que a fé em Jesus Cristo, que Jesus Cristo é bom, porque se nós ensinarmos desde pequeno, a própria palavra diz: ensina a criança no caminho, e quando ele for mais velho, ele não se apartará dele. Jesus maravilhoso. E eu posso dizer que isso é verdade, meu irmão, porque eu fui ensinado desde pequeno e até hoje, depois de velho, 48 anos, 47 anos, eu lembro de coisas que me foi ensinado quando eu era pequeno, na escola bíblica dominical, quando eu tinha 7, 8 anos, quando eu tinha 12 anos, pregações que eu ouvi, hoje amigos que são mais velhos pregaram e me vem à mente quando eu estou lendo a palavra ou quando eu estou passando por uma dificuldade.
A palavra de Deus não morre, ela fica na sua vida para todo verdade. sempre. Ô, glória. Aquilo que você lê fica enraizado. Nessa manhã você possa ter entendido que não há salvação sem Cristo e não há fé sem palavra de Deus. A fé que você vê por aí, que as pessoas, dos lencinhos ungidos, das coisas ungidas que vendem por aí, é uma fé passageira, é euforia, é ali na hora. Mas a fé da palavra, que é daquele que lê e medita nesse livro aqui de dia e de noite. Salmo 1 diz, versículo 1: bem-aventurado o homem que não anda nos conselhos dos ímpios, nem se senta à roda dos escarnecedores, mas antes o seu prazer está na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Mas é chato ler a Bíblia de dia e de noite. Mas quando você tem um novo coração, quando você é transformado, você não acha a palavra de Deus mais chata, porque ela é palavra de vida. Glória a Deus! Porque o próprio Jesus está ali dentro, esperando de braços abertos para te ensinar o que você precisa aprender, e aquilo vai renovando a sua vida a cada dia. Essa manhã é esse o recado que Deus me deu para dar para você, irmão. Deus falou muito comigo durante essa semana. Glória a Deus! Falando. Amém? E eu não podia trazer outra mensagem senão essa. Leia a palavra, medite, busque, mergulhe fundo na palavra de Deus. Você não vai se arrepender. Não fica só escutando louvor, não fica só escutando pregação, não. Sente. Você tem tempo, você passa horas na frente do Instagram, do WhatsApp, do YouTube. Tira 1 hora por dia e vai ler a palavra de Deus. Usa a internet com uma coisa que realmente presta. Vai lá na inteligência artificial, digita lá no chat GPT lá o texto que você está lendo. Pede ele para te dar explicações sobre aquele texto. Vai meditando, vai procurando, pede para te dar referências sobre o texto. Amém. A tecnologia é boa quando é usada para Deus. Quando não é usada, ela é uma desgraça na vida do ser humano. Porque você passa a sua vida ali, tempo perdido, que não volta mais, passando o dedo no celular, olhando em livro. Mas quando você usa ela para buscar aquilo que realmente interessa, que é Jesus Cristo, ela passa a ser uma coisa divina. É a velha história. Quem usa é que faz dela, boa ou ruim. Ela pode ser uma desgraça na sua vida, mas pode ser uma bênção sem limites se você souber usar. Amém. Se você usar com sabedoria. Deixa as coisas desse mundo. O rei está voltando. Se você está aí, não deixe para depois aquilo que você pode fazer hoje, porque pode não ter mais tempo. As coisas desse mundo passarão, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Amém. Creia, acredite. Aumente a sua fé para que o milagre possa acontecer na sua vida. Se você tiver esse conteúdo que nós aprendemos aqui, vai mudar a sua vida. Porque lá atrás, hoje eu olho problemas que eu tive, que foram superados pela curiosidade que eu tinha com a palavra, por anotações, pela meditação. O tempo que lá atrás eu tive a oportunidade de ficar anos sem ver televisão, hoje eu vejo como somou. Eu não sou contra, não, eu vejo série. Eu já maratonei série, eu já fiquei até tarde vendo também algumas que a gente interessa. Mas é importante, como o irmão falou ali, ó. A palavra de Deus está no seu coração, você fala, não, isso aí não existe não. A palavra de Deus tem que estar dentro de você. Então, nessa manhã, Deus foi maravilhoso para nós. Ele tem dado conteúdo aqui para nós, muito conteúdo. E você só vai sofrer se você quiser descartar o que foi falado aqui. Olha só, ele começou falando dos homens que eram considerados de confiança, nem precisavam prestar contas. E aí, logo em seguida, o que esses homens fazem? Eles receberam ali a prata e também, receberam, encontraram o livro, entregaram o livro ao rei. E nesse livro o rei viu tudo que eles estavam fazendo de ruim e tudo que eles estavam fazendo, deixando de fazer de bom.
Nós somos essas pessoas aqui, irmãos, que Deus tem nos confiado em nós, para nós passarmos para vocês o livro da lei do Senhor. O livro que às vezes tem sido esquecido, como o irmão falou, na bolsa. Às vezes a gente tem até, duvido que alguém aqui tem menos de 3 Bíblias em casa. Uma está no carro, outra está na bolsa, outra está na estante, outra está... Mas será quantas vezes que nós temos refletido nela? E tem tudo de bom, tudo que nós precisamos. Então, não despreze esse conteúdo. Deus tem falado conosco, e aí eu encontro, olha só, como que Deus vai também fazendo encontrar tudo aquilo que a gente tem falado aqui. A gente falou semana passada sobre Abraão, homem de fé, irmão falou aqui, que a nossa salvação está em Cristo, e para crermos em Cristo nós precisamos de fé, e não há fé sem conhecer a palavra de Cristo. Abraão é um homem que é muito conhecido por algo que o irmão falou aqui, ó. A prova da vida cristã não está no testemunho de quantos bens nós temos, mas de como nós cremos nele. E aí fora não, fora é o seguinte: você é um homem de Deus, se você tiver um carro esportivo, um carro mais próximo do ano, se você tem aí um Fiat Uno igual tem ali, você já está mais ou menos ali, tá? Lá fora você tem que ter um bom emprego, ganhando aí pelo menos aí, não sei, vamos citar uns 2, 3 salários, isso que eles consideram bênção. Um casamento supostamente feliz, pelo menos de aparência. Eu vi um estudioso dessa área, uma pessoa que trabalha com isso, falando dos cada 10 casamentos, 9 brigam e 1 mente, que não briga. Aí o que acontece? Sabe quais são os problemas das separações? Não é as brigas, é a dificuldade, a falta de humildade de compreender o outro depois disso, de superar os problemas, porque seres humanos vão ter problemas, falta de conhecimento da palavra de Deus. Então, irmãos, obrigado, irmão Amarildo, diácono Amarildo. Se ninguém recebeu, pode ter certeza que você recebeu muita coisa. Eu recebi e tenho certeza, estou falando assim, mas tenho certeza que muita gente aqui vai ficar com esse conteúdo. Que Deus abençoe a sua vida e você entenda o poder da palavra de Deus, poder de meditar, de refletir. Então, meditar é o seguinte: você leu lá o Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Então, durante o dia, você vai lembrar na hora que vir um problema. Aí você pode sim cobrar do Senhor, como alguns falam: mas cobra o Senhor, eu quero meu carro. Isso aí não vai perder seu tempo, que o Senhor não é obrigado, Ele não é nosso pregado. Agora, se o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, aí você pode lançar: Senhor, eu confio em Ti, eu preciso de mim. Lá na oração que Jesus ensinou também, assim na terra como no céu. No momento do seu problema, da sua dificuldade, você vai lembrar disso. Tem um outro texto que fala: assim como Jesus sou eu nessa terra. Então você vai falar: eu estou sentindo, Senhor, isso, eu estou sentindo medo, mas no céu não tem medo. Eu estou com falta, mas no céu não tem falta. Eu estou ansioso, no céu não tem ansiedade. Olha aí, isso é meditação, raciocínio, a fé é isso. Aí você começa a trabalhar a sua mente para ir além do que você pediu. Você não aceita o problema, mas no céu não tem problema. Então, Senhor, assim na terra como nos céus. Traz a glória, porque a salvação é para hoje, já começou. Para nós que aceitamos Jesus, já recebemos Jesus, a salvação já está em nosso nome. Ela traz paz, ela traz vida, traz prosperidade, ela traz os frutos. Mas
partir de Jesus Cristo. Deus abençoe ricamente a sua vida. Amém? Esse é o momento, né, que nós louvamos ao Senhor e também recebemos a sua contribuição de amor, a sua oferta de amor. Aquilo que o Senhor deu na sua vida e você quer devolver como dízimo, você vai colocar na mão do Senhor. Aquilo que você quer lançar como oferta, lança nas mãos do Senhor e você será ricamente abençoado, porque o Senhor, graças a Deus, tem feito pessoas de confiança para usar aquilo que Ele nos tem dado para retribuir como uma boa obra para o Senhor. Porque nós não somos salvos pelas obras, mas somos salvos para as boas obras, para levarmos vida, para levarmos esperança às pessoas, como está sendo feito aqui, como nós vamos ali colocar o nosso vídeo para poder incentivar alguns, e temos tido visualizações, aí o Flávio agora está divulgando lá também, aumenta as visualizações, né? Quando você também vai lá e dá um joinha, já falei, né, com vocês, nós temos 20 pessoas, 20 não, ali tem 31, né? 31 pessoas aí na nossa igreja. Se cada uma desse um joinha, nós alcançávamos muitas pessoas. Você não quer ver, irmão? Vai lá pelo menos. A hora que você entrar, Deus vai falar justamente o que você precisa. Dá uma avançada lá e na hora que você... Estou com saudade de mexer para lá e para cá. Entra no vídeo da comunidade Cristã Formosa, né, irmão? Entra lá. Raça aqui, eu não quero ouvir isso tudo, não. Eu não quero ouvir o Márcio falando. Ouve o João Mario. Eu quero ver só o louvor dos meninos. Eu quero. Aí você vai lá, dá uma assadinha. Eu tenho certeza que o Senhor vai naquela frase que você precisa. E aí você dá um joinha para quê? Para alcançarmos vida. Quem sabe amanhã alguém virá para cá, porque ouviu a palavra que precisava. Eu vou lá conhecer essa igreja. E vai ser transformado, vai ser renovado. Então, orar para o Senhor ocupar essas cadeiras faltosas, mais aquelas que tem ali, com pessoas como nós, que querem ouvir a palavra e crescer na fé. Amém? Glória a Deus. Te
Glória a Deus. Irmão, eu fico aqui que você já vai orar para nós, pelo término, dando graças por tudo isso, nós também damos graça. Quero só deixar aqui um lembrete, então, nossa organizadora aí do jantar dos casais está convocando os casais para o terceiro, nosso terceiro encontro, amém? Quarto? Quarto já falei demais. Jantar de Casais 2025, dia 14. Então, uma pequena ajuda, os irmãos estão recebendo aí para contribuir para que a gente faça algo melhor ainda. Até o dia 8, os irmãos vão entregar a fichinha e a contribuição, juntos. E, glória a Deus, a princípio ainda, a princípio não, ainda é só para nós, casais da igreja, Casais da igreja quer dizer o seguinte, irmãos, os jovens aí, que tem, a namorada, a noiva em outra, mas você está aqui. Porque por enquanto, nós ainda temos que trabalhar ainda o espaço, estamos ainda numa fase ainda de consolidação, mas nós queremos que um dia ainda poderemos trazer visitantes, e isso aí se tornar também algo evangelístico, Mas por enquanto, para nós, podemos ter esse momento junto, momento que podemos estar aprofundando na conversa, nas relações. E, por favor, não deixa que nada te atrapalhe em vir. Se o carro quebrar, vem de Uber. A Emily contou para a gente aqui uma lição, e lá fora a gente faz, olha só. No dia do PISM, a coleguinha dela, saindo com o pai, o carro quebrou. Olha só. O carro quebrou, ele chamou o Uber. O ônibus, Entrou o ônibus quebrou também. E no caminho ele chamou o Uber. O Uber estragou, bateu. Ele terminou o resto andando, correndo, mas chegou lá. E às vezes a gente, uma coisa, um desafio nosso, a gente não faz. Se o carro quebrar, dá um jeito de chegar. Pode chegar atrasado, mas vem. Se você discutir, vem brigado que você vai fazer as pazes aqui, vai ter uma noite maravilhosa depois. Em nome de Jesus. Não deixa nada impedir que você venha. Se não tiver dinheiro, não é problema. Esse não é o problema. Então, irmãos, venha. Tem sido maravilhoso. Fora um momento gostoso, tem comida que a gente gosta bastante, irmão? Tem um pessoal aqui maravilhoso que vai fazer algo que você não vai arrepender. Nas últimas, a gente está tendo até que orar para Deus repreender o problema da gula, Porque tem sido maravilhoso. Amém? Então venham, em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai amado, louvado e agradecido seja o teu santo nome, Deus Todo-Poderoso. Senhor, mais uma vez nós encerramos o culto de louvor e adoração ao teu santo nome, Deus. Te pedindo que o Senhor possa se despedir em paz. Assim como nós chegamos, ó Deus, você passe em paz na tua casa, Deus, nós possamos ir, Deus, nós possamos chegar aos nossos lares, Deus, saborear o almoço, ó Deus, feito com amor e com carinho, ó Deus, louvando o teu santo nome, Deus, reconhecendo que tudo vem de ti, ó Deus. Que o Senhor nos abençoe nessa semana, Deus, derrama sobre nós, ó Deus, bênçãos sem medidas como o Senhor tem feito, Pai. Dando livramento, dando sabedoria, ó Deus, dando lutas, ó Pai, para que nós possamos crescer, ó Pai, mas dando vitória, Deus, dando sabor à nossa vida, o sabor de Cristo Jesus, ó Pai. Senhor, abençoe os dias das ofertas, ó Deus, aqueles que ofertaram, ó Deus, aqueles que não ofertaram, ó Deus, que o Senhor abençoe do mesmo jeito, Deus, porque esse dinheiro, ó Deus, esses proventos, ó Deus, são para que haja movimento na tua casa, ó Deus, são para que essa porta possa estar aberta, ó Pai. Que o Senhor esteja multiplicando e abençoando, Deus, quem, ó Deus, administra esses proventos, ó Pai. O Senhor abençoe aqueles que não estão aqui, ó Deus. Se tiver algum enfermo, ó Deus, que o Senhor esteja curando, que o Senhor esteja abençoando, Deus, que o Senhor esteja derramando do teu poder, ó Deus, do teu Santo Espírito, Deus. Despede-nos em paz, ó Deus. Continue falando conosco, ó Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Não possa, irmão, não deixe que ninguém, nada leve sua bênção. E se você deixou alguma coisa aos pés da cruz hoje aqui, que fique aos pés da cruz. Não pega de novo não, tá? Você lançou, problemas, essas coisas, deixa aí. Leva só a bênção.
Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo seja conosco hoje e para sempre. Amém. Amém. Vamos atrás, em nome de Jesus.